Então vamos lá, pessoal. Vamos a uma aula de trigonometria. Neste vídeo falaremos de equações trigonométricas. Veremos equações do tipo seno, cosseno, tangente e também aí cotangente. Atenção aí. Caso você esteja interessado em ter neste tipo de conteúdo, lembrar que nós temos também um curso completo, passo a passo de trigonometria. Caso você queira ser esse curso, basta ter nossos cursos online, ou seja, acesse a nossa plataforma de cursos online que é juliomamadi.com e também na descrição deste vídeo estarei deixando então o link para você acessar então, diretamente a então, nossa plataforma. Então, veja ali então o curso, por aí vai. Atenção, também irei deixar então anexo um livro, não é? Então, para você poder então baixar, só para te auxiliar então neste vídeo aqui, tá? Então, é um livro muito bom, caso esteja interessado então, neste tipo de caso, né? Esse tipo de conteúdo, então terá que acessar aí e baixar esse livro para você então, ficar então, realmente craque aí. Atenção, inscreva-se aqui no canal e deixa aquele seu like, sempre comente aí. Atenção, comentários são super importantes. Eu sou sempre o vosso Júlio Momadi e vamos então a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, vamos sim começar com as nossas resoluções completas relacionado a então a trigonometria. Atenção aí, veja só, nós temos aqui então exercício de a linha A. Vamos resolver sim, começamos de a linha A até a linha que é a linha número um até número 5. Não é? Temos então 5 exercícios para nós podermos resolver neste vídeo. Vamos aprender então aí para valer. Atenção aí. Agora, veja só, nós temos aqui esse nosso exercício para a gente resolver. Então, sempre ao princípio que você for resolver as equações trigonométricas, na verdade, é necessário saber de coisas, requisitos, não é? Pré-requisitos. Por exemplo, os ângulos notáveis, nós podemos sempre saber o ângulo, nesse caso aqui, então, por exemplo, os ângulos notáveis, né? Quais são os ângulos notáveis? 30 graus, não é? 45 graus, temos então 60 graus. Esses aqui são os ângulos notáveis. Então, é sempre importante saber pelo menos então, o seno, o cosseno, aí então tangente e cotangente desses ângulos básicos. Então, é muito importante você saber deste negócio aí. Eu espero que você saiba e caso não saiba, já sabe onde pode recorrer. Mas agora, além de saber isso, também é importante ou sempre trabalhar então com círculo trigonométrico. Atenção, são duas coisas aí super importantes. A primeira coisa, sempre saiba pelo menos os ângulos notáveis. A segunda coisa, não é? Espero que não sejam então, três coisas aqui, por aí vai. Então, a segunda coisa que você deve saber, na verdade, é do círculo trigonométrico. Então, sempre saiba do círculo trigonométrico aí. Um círculo trigonométrico, ele aqui é composto mais ou menos assim. Nós teremos aqui então o nosso círculo. Na verdade, esse círculo aqui, em muitos casos, o raio mesmo é 1. Ou seja, a distância daqui para aqui é exatamente então, uma unidade. Agora, neste nosso eixo, que nós acostumamos que é o eixo do x, não é? O eixo das abscissas, aqui então nós sempre relacionamos então ao cosseno. Então nós podemos colocar aqui então cosseno de x qualquer, onde x representa então aí um certo ângulo. Agora, esse eixo então que está aqui então em P, não é? Então esse eixo sempre relacionamos ao eixo, nesse caso, dos senos. Então, esta parte aqui nós teremos então o seno de algum número, então, qualquer que seja ângulo, não é? O número que eu me refiro nesse caso é ângulo. Agora, além disso também, é muito importante saber converter, nesse caso, ângulo. Pelo menos converter, então, aí de grau para pi radiano. Atenção aí. A relação é aquela mesma que você já conhece aí. Até posso destacar, então, aqui, tá? Vamos destacar mais para baixo aqui. A relação é sempre o quê? Sabemos que um pi radiano, um pi, nesse caso aqui, está radiano, corresponde a 180 graus. Então, é muito importante saber aí. Imagina só, vou te colocar exemplo, por exemplo, se você quer converter, nesse caso, o ângulo de 30 graus. Agora, para você converter um ângulo de 30 graus, como já sabe a relação de que um pi radiano é igual a 180 graus, então, basta colocar aqui, então, 30 graus. Quando corresponde em pi radiano, coloca o x e depois multiplica, então, cruzado. Ficamos, então, com um pi radiano multiplicado, então, por exemplo, por 30, não é? Igual a x que nós queremos vezes o 180. Passamos este 180 para lá, ficamos nesse caso com o nosso x. Ficamos aqui então com um pi radiano
tá? Dividido por, aí então, 180. Aqui em cima, na verdade, nós temos 30 graus, não se esqueça, tá? Agora, neste caso, eu posso simplificar. Vamos dividir em cima por 30, embaixo por 30. Agora, fazendo isso, nós ficamos com o que aqui? Normalmente, nós queremos simplesmente π, né? Esse rádio já fica subentendido aí, tá? Agora, ficamos com π sobre, então, o quê? Sobre 6. Sobre 6, exatamente assim. É muito importante também saber que, apesar que agora eu converti, mas também deve saber quando corresponde esses ângulos aqui em π radiano. Por exemplo, este aqui então fica π sobre 6, este do meio aqui ficamos com π sobre 4, e por fim, esta parte aqui ficamos com π sobre, então, o quê? Sobre 3, tá? O correspondente em π radiano, ou seja, 30 graus corresponde a π sobre 6, o 45 graus corresponde a π sobre 4, e 60 graus assim por diante. Assim por diante. Agora, dito isso, nós podemos continuar ou começar a resolver as nossas equações trigonométricas. Agora, veja só, nesta parte aqui é muito importante saber o seguinte, para você resolver equações trigonométricas é necessário manipular um pouquinho, não é? Veja só, aqui nós temos 2, então nós podemos passar esse 2 para lá. Quando nós passamos esse 2, como é que está a multiplicar? Vai para lá então dividindo, atenção aí, vai para lá então dividindo aí. Ficamos nesse caso aqui então com cosseno, aqui dentro nós temos aqui então 2x, será igual a menos, atenção, o menos, o que nós encontramos neste membro, vamos manter. E depois o que vem aqui dividindo por aqui está a multiplicar, passa para lá com uma operação inversa, que é divisão. Vamos nesse caso aqui então nós, ok? Dividirmos. Agora, o importante saber mais aqui é o seguinte, por exemplo, o que nós temos esta parte, vamos logo recorrer ao nosso círculo trigonométrico, tá? Basta você deixar então a equação um pouquinho bonitinho, sem ter nada aqui, sempre recorremos então ao nosso círculo trigonométrico. Veja só, como eu disse, o raio desse círculo trigonométrico, ele aqui tem 1, ou seja, deste lado daqui para aqui, nós temos aqui, por exemplo, 1, daqui mais para cima, do meio para cima, aqui temos 1, e daqui para este lado temos então menos 1, e daqui para este lado temos então, por exemplo, 1. Atenção! Agora, nesse eixo dos cossenos, veja só aqui. Aqui assumimos alguns valores válidos para o cosseno. Quais são os valores? Os valores válidos para o cosseno são os que pertencem tá, neste intervalo aqui. Tá? Agora, por exemplo, o menos 1 sobre 2 é válido ou não? É sim, visto que está exatamente neste ponto aqui. Suponhamos que esteja aqui, não é? Teremos então menos 1 sobre 2, visto que o máximo valor aqui daqui pode assumir, o mínimo valor, meu dizer, será que então menos 1. O máximo valor é 1. Agora, neste ponto aqui, ele aqui então corresponde a um certo ângulo. Nós podemos prolonga para lá e para aqui. Por que eu escolhi o eixo dos cossenos, ou seja, por que eu escolhi no eixo das abscissas, além do eixo das ordenadas? Por quê? Por simples razão. Veja só, nós queremos, ou seja, a nossa equação, ela aqui é uma equação cosseno. Por isso, vamos trabalhar então com o eixo dos cossenos. Então, é mais ou menos o motivo que me levou a escolher aquela parte lá. Agora, veja só aqui. Neste caso, veja que nós temos aqui então um ponto onde se intersecta este nosso arco, aqui também temos este ponto. Então, vale importante ou nós podemos traçar uma certa linha só para identificarmos melhor daqui até lá. E aqui também embaixo vamos fazer a mesma coisa daqui até aqui. Agora, depois de fazer isso aí, atenção aí, depois de fazer isso, o nosso ângulo, na verdade, ele é que está parte do eixo de x, tá? Perto do eixo de x até exatamente onde tem essa reta, e também teremos uma outra abertura, tá? Que parte aqui tá, do eixo também das abscissas, que é o nosso eixo de x, até esta parte aqui. Então, todas essas aberturas nós podemos, ou está associada às soluções da nossa equação trigonométrica. Então, como encontrar? Atenção, veja só, vale lembrar que esta parte aqui, pela trigonometria básica, aqui tem 0 grau, e aqui tem 90 graus, e aqui está aqui 180 graus, e aqui é 270 graus, e por fim o ângulo completo chama-se aqui então ângulo giro, não é?
Então, uma volta completa, ela aqui então corresponde, na verdade, a 360 graus. Agora, esses aqui também têm seus correspondentes em pi radiano, não é? Como aqui em 90 graus, usar muito mesmo, corresponde a pi sobre 2. Aqui corresponde a quê? Aqui corresponde simplesmente a pi. E aqui então corresponde a 3 pi sobre 2. E aqui corresponde simplesmente a 2pi. Então, é muito viável em equações trigonométricas. Nós trabalhamos com ângulo, nesse caso aí está em radiano. Não porque não podemos trabalhar nesse caso aqui está em pi, desculpa, não porque não podemos trabalhar nesse caso aqui em grau, mas é muito viável trabalharmos em radiano. Atenção! Agora, depois de você saber disso, o que nós podemos fazer é o seguinte, veja só aqui, nós queremos qual o ângulo que corresponde a essa abertura daqui até aqui. Exatamente aqui, nesta linha aqui está primeiramente. Para você saber então neste ângulo aqui, vamos fazer então a redução ao primeiro quadrante. Como é que isso funciona? É simples. Atenção, sempre terá que olhar no eixo das abscissas e reduzir. Quantas unidades em grau você terá que reduzir? Basta olhar o que nós temos aqui. Veja só aqui, aqui temos 1 sobre 2. Apesar que 1 sobre 2 ela é com número negativo, aqui é menos 1 sobre 2, mas se você olhar no seu módulo, nós teremos aqui então 1 sobre 2. Então, qual seria o cosseno em que dá 1 sobre 2? Na verdade, ela aqui então é 60 graus. Esse é o único que você terá que ter então, neste momento. Logo, nós teremos que fazer o seguinte. O cosseno de 2π será igual a então o quê? A cosseno de 60 graus. 60 graus já sabe que corresponde nesse caso aqui então a π sobre 2, tá? Agora, mas não podemos parar por aqui, visto que também temos outro lado que nos interessa. Onde exatamente? Aqui. Visto que também temos uma outra abertura, aqui está aqui, exatamente aqui. Agora, naquela outra abertura, você terá que fazer o seguinte aí. Faça assim. Veja só aqui. Aqui ficamos com cosseno de 2x correspondente ali a cosseno de algum ângulo aqui. Até que estou a cometer erro aqui. Veja só. Tudo bem que esta parte aqui corresponde, nesse caso aqui, tá a 1 sobre 2. O que nós temos aqui tem 1 sobre 2. Mas esse 1 sobre 2 não é exatamente a menos 1 sobre 2. Ou seja, se você for a fazer na sua calculadora, ou usando então, os truques dos craques, há de perceber que se você fazer, por exemplo, o cosseno de π sobre 2, corresponderá a 1 sobre 2, não menos 1 sobre 2. Então, este ângulo daqui que eu acabei agora de identificar será um ângulo que corresponderia a por exemplo, estaria no primeiro quadrante, não é? Que não é o nosso caso. Atenção, não é o nosso caso. O nosso caso é esta parte aqui. Agora, imagine só, sempre a nossa referência, olhando aqui então no nosso eixo do x, não é? Então, se eu reduzir então tantas unidades, que é nesse caso aqui então o quê? Se eu reduzir aqui então o 60 graus, vai corresponder a essa parte aqui. Esta parte vai corresponder nesse caso aqui a 120, visto que será o 180 menos o 60 graus, tá? Em outras palavras, basta fazer aqui nesse caso π menos o π sobre 3, em que o π sobre 3 corresponde nesse caso a 60 graus em 60 graus, em grau, não é? Agora, fazendo essa operação, leve este, multiplica com este e depois subtrai aqui. Ficamos nesse caso com Kelly, ficamos com 2π sobre então o 3. Então, esta parte aqui, em vez de eu colocar o que eu coloquei ali, não é? Em que fica errado, vamos colocar o valor correspondente mesmo, tá? Aquele valor correspondente ali então é 2π sobre 3. Tudo bem? Agora, aqui embaixo faremos a mesma estratégia aí. Basta somarmos então 60 graus para nós encontrarmos o ângulo que corresponde aqui. Mas já sabe que aqui, nesta rede daqui, esta parte daqui corresponde o quê? A π simplesmente. Agora, se você somar aqui então mais 60 graus, estaremos exatamente neste ponto aqui. Basta fazer aqui então o π mais, que é o π sobre 3. Agora, fazendo esses cálculos, teremos aqui então o 3, leva esse multiplica com este, depois somar com este aqui. Ficamos aqui então com 4π sobre então 3. Agora, ficamos aqui com o que aqui? 4π sobre aqui então aí 3. Agora, vai lembrar aqui então algo relevante, tá? Relevante. A nossa equação, essa é a nossa primeira equação, nós estamos a resolver ela aqui está em R. Ou seja, a nossa variável x pertence nesse caso aqui em números reais. Não é num certo intervalo. Atenção. É diferente se essa questão tivesse feito, por exemplo,
que o x pertence a um intervalo, por exemplo, de 0 até π sobre, ou simplesmente π, tá? De 0 até π. Então, se essa fosse a questão, nós iremos levar apenas este ângulo aqui, tá? Visto que o intervalo da nossa análise, se fosse neste caso, seria um intervalo que parte daqui, viria até aqui. Então, este ponto aqui estaria incluso. Então, nós iremos levar. Mas este ponto aqui, este lado daqui, não estaria incluso no nosso intervalo. Se essa fosse a pergunta, tá? Mas nós estamos a trabalhar aqui, então, em R. Em R acontece algo um pouquinho que parece ser complicado, mas enquanto que não é. Por que não é complicado? É o seguinte, qualquer que seja a razão que você deve ter de agora em diante, é o seguinte, qualquer que seja ângulo aqui então, que nós iremos girar, tá? Girou, parou neste ponto aqui, ó, na verdade vai até corresponder, na verdade, a 120 graus. Não importa tantas voltas que você terá que fazer. E também funciona do lado contrário. Se eu procurar aqui num sentido aqui então horário, daqui girou e parou aqui ou parou aqui, não é? O ângulo correspondente será o mesmo, não importa tantas voltas que você fará aí. Agora, isso é relevante, Por que é relevante? É relevante nesse sentido. Ao resolvermos, visto que nós temos aqui então o quê? Aqui um cosseno, né? Aqui cosseno, nós podemos igualar essas duas equações, os argumentos. Quando você tem nessa situação, você iguala apenas argumentos. Ficamos aqui então com 2x igual, vamos igualar os argumentos. Ficamos aqui então com 2π sobre 3, mas temos a adicionar aqui então o quê? A 2kπ. Por que o 2kπ? O 2πk, depende de ti, tá? Depende de ti. Por que o 2kπ? Porque se eu der aqui, por exemplo, uma volta completa, não é? Só adicionar, se eu estar neste ponto e adicionar mais uma volta completa, girar uma vez e terminar até neste ponto, o ângulo será o mesmo, será de 120. A mesma coisa que acontece aqui. Se eu girar mais também aqui uma volta completa e parar até aqui, o ângulo será o mesmo. Por isso é importante que você adicione aqui então o 2kπ, que corresponde o quê? O k sempre aqui deve ser aqui um número aqui inteiro, visto que se o k, por exemplo, ser igual a 1 positivo, iremos girar uma vez e chegarmos aqui, ser o mesmo ângulo. Se o k aqui for igual, por exemplo, a menos 1, a história seria a mesma, ou é a mesma aí. Agora, aqui embaixo também ficamos nesse caso aqui então com 2x igual a 4π sobre 3. Sempre adicione aí então o 2kπ. Sempre temos que lembrar que o nosso k pertence aos números inteiros. Não importa, o k pode ser negativo, assim como positivo, aí então não importa. Eu espero que você tenha percebido esta parte. Mas agora nós queremos olhar o x, não é? Sabemos disso. O nosso x será igual, levamos esta parte aqui, como é que está? Multiplicar, passa para lá dividindo. Mas quando passa para lá dividindo, se nós temos alguma fração, na verdade, multiplicará com esse 6 com esse 3 que nós temos aqui. Ficando assim, então, com 2π sobre aqui, então, aí, então 6. E aqui vamos dividir também. Esta parte aqui dividimos por 2, ficamos nesse caso aqui, então, com πk. Visto que este 2 passa para lá, vai dividir esta parte e vai dividir esta parte, né? A mesma coisa que acontece aqui embaixo. Ficamos aqui, então, com o nosso x. Ficamos com 4π sobre aqui, então, o quê? Sobre 6. É isso aí. Mas aqui ficamos com kπ. Mas agora vamos fazer uma simplificação ali. Ficamos com o quê? Com o nosso x será igual a π sobre aqui, então, 3 mais 2, não 2. Já tiramos aquele 2, não é? Ficamos aqui, então, com kπ. E aqui embaixo ficamos com o quê? Com x igual. E ali ficamos com 2π sobre aqui, então, 3. O que eu estou a fazer agora é apenas simplificação. Dividir em cima está, por exemplo, por 2, aqui está por 2. E aqui também vamos dividir aqui também por 2, porque dá mesmo. Aqui também podemos dividir. Agora, mais o kπ. É neste momento que nós chegamos à solução aí. Lembre sempre que o nosso k aqui pertence aos números inteiros. Aí então, não importa se é negativos ou positivo. Aí chegamos à solução. Simples, não é? Fiz de forma que está bem detalhada mesmo, em que nos próximos casos vamos tentar ser o mais rápido possível para você poder então
acompanhar e o vídeo não ser tão longo e cansativo aí. Agora, aqui a estratégia é a mesma. Sempre construa, nesse caso, o nosso circuito trigonométrico, tá? Agora, nesse circuito trigonométrico, nós temos que aqui é o cosseno de x, e nessa parte daqui de y é o seno de x. Como nós estamos a trabalhar aqui com senos, temos que analisar qual ele em que o seu, nesse caso aqui está aqui, o que? O seu ângulo corresponde à raiz de 3 sobre 2. Ou, por outro lado, a primeira coisa que nós podemos entender seria em que ponto esta parte aqui pertenceria. Visto que nós temos aqui então o seno, disse que é igual a um certo número, não é? Agora, nesse certo número, na verdade, ele aqui deve estar no nosso intervalo dos senos. Veja só, o seno, ele aqui está parte de menos 1, ó, parte aqui está de menos 1 até mais 1, tá? Agora, o seno varia nesse intervalo aqui. Agora, em que ponto este aqui pertence? Atenção. Veja só aqui, se fosse, por exemplo, raiz de 4, todos nós sabemos que seria o 2, né? Moleza. Mas agora, aqui não é mais raiz de 4. O raiz quadrada de 3 corresponde a 1,73. Quando eu divido isso aqui por 2, não é como está ali, vai ter que corresponder no lado positivo, pode ser, por exemplo, aqui, tanto faz aí. Agora, neste ponto que seria o ponto que corresponde a este valor que nós temos aqui. Agora, se eu for a prolongar aqui, então, vamos cruzar este ponto, vamos cruzar este ponto, que serão nossos pontos de análise, que serão nossos pontos que terão então nossas soluções. Então, a parte aqui de origem, eu posso refletir que aqui, então, parte ali, entra ali, e aqui também entra aqui. Agora, você sabe muito bem, como nós vimos nas questões anteriores, em que o ângulo que nos interessa, na verdade, é o ângulo que parte do eixo, nesse caso aqui, então, das abscissas, até a nossa reta aí. Então, neste caso, eu posso partir daqui até nesta reta, ali. Ou também posso partir mais daqui até esta parte aqui. Então, esses serão os nossos ângulos que nos interessam. Mas agora, esta parte aqui é o seu cosseno em pi radiano, ou seja, um certo ângulo em que dá raiz de 3 sobre 2, deve saber aí, será igual a 60 graus, tá? Que é o pi sobre aqui, então, 3. Porque o seno de 60 graus será igual a raiz de 3 sobre 2. Como você aprender esta parte aqui? É simples, não é? Como estamos nessa aula, vamos construir uma tabela aqui rapidamente, só para você poder entender. Para construir a tabela de ângulos notáveis, vamos colocar aqui está 30 graus, aqui está 45, aqui está 60 graus aí. Agora, neste parte aqui, eu pode colocar aqui está o seno, aqui terá o cosseno, e aqui então será então, tangentes, cotangentes, por aí vai. Agora, esta parte aqui vamos colocar então 1, 2, 3, essa regra. Aqui ficamos com o que aqui? O 3, 2, aí então o que? 1. Agora, basta colocar aqui então raiz tudo, não é? Coloca tudo então raiz aí. Dividido aqui então por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Agora, como localizar, por exemplo, o seno? É muito simples para você localizar o seno. Basta fazer o seguinte. Nós temos aqui então no lado dos senos, que será então nesta parte aqui. Agora, nós queremos seno de 30 graus. Basta levar aqui a reta dos senos e depois também traçar aqui nos 30 graus. O lugar onde vai se interceptar, então, é o nosso ponto que nós queremos aqui, então, nosso ângulo. Suponhamos que seja 30 graus. Mas naquele ponto, o nosso ângulo, na verdade, é 60 graus, não é? Vamos interceptar, então, aqui. Ficamos que seria este aqui. Corresponde, na verdade, a raiz de 3 sobre 2. Agora, sabemos em pi radiano, não é? Ensina como se converte. Então, para fazer o seguinte. O seno de 2x menos pi sobre aqui está 4, vai ter que corresponder, nesse caso aqui está seno do que ali? O seno, nesse caso, está de pi sobre 3. Porque o pi sobre 3 corresponde, nesse caso, a raiz de 2 sobre 3. Agora, este aqui que eu acabei colocando aqui, um dos ângulos, visto que está no primeiro quadrante, por isso não me preocupei em fazer deslogamentos, adicionar, por aí vai, visto que está no nosso primeiro quadrante. Mas agora, nosso problema é que esta parte, quando nós estamos a tratar, nesse caso, aqui no segundo quadrante para lá, visto que esta parte aqui não é de fácil acesso, tá? Para nós sabermos esta parte, a ideia é a mesma. Basta fazer o seguinte. Redução primeiro quadrante também, sempre olhamos aqui no eixo 10 do x. Agora, basta reduzir aqui então 60 graus para aqui. Ficamos com que ali teremos aqui então o π menos os 60 graus, que é π sobre 3, que corresponde nesse caso aqui então a 2π sobre aqui então 3.
Exatamente. Então, é este com este, o 2π sobre 3. Agora, neste caso, faremos o seguinte. Teremos aqui então o seno de 2x menos π sobre 4. Corresponderá nesse caso aqui então a seno de π sobre 3. Agora, aqui também o seno de 2x menos o π sobre 4 corresponderá nesse caso aqui então o que? A seno de 60, de este número que nós temos aqui. Este número aqui pode ser 120 aí, tá? Ficamos ali então com 120, em pi radiano corresponde nesse caso a 2π sobre 3. Por que é 120? Eu sei que eu desloguei aqui então aqui 30 graus. Estamos então neste ponto, por isso que eu digo que é 120. Agora, depois de fazer isso aqui, basta aplicar o que você aprendeu, não é? Vamos igualar os seus argumentos, sempre não se esqueça isso aí. Ficamos aqui, vamos igualar esses argumentos, que são super maravilhosos, tá? Ficamos nesse caso com 2x menos o π sobre 4, sendo igual a π sobre 3. Agora, aqui ficamos também com 2x menos o π sobre 4, sendo igual a 2π sobre 3. Agora, fazendo esta parte aqui, sempre tem que adicionar aquela regra que eu ensinei, não é? Girando, nós podemos calhar neste ponto aqui. Quando eu calo então neste ponto, ainda a situação não está comprometida, não é? O ângulo então, o resultado sempre dará o mesmo. Mas agora, então aqui para eu garantir com que esses giros sejam realizados, vamos ter que acrescentar aqui mais o quê? Mais 2kπ. Aqui também teremos aqui então mais 2kπ. Agora, mais para baixo mesmo na verdade, ficamos com o seguinte. Veja só. Eu posso passar este aqui para lá, ficamos com que ali, ficamos com o 2x, tá? Sendo igual então a π sobre 3, mais o π sobre 4, somado com 2kπ. Agora ficamos aqui então com que? Com 2x igual a, então, a 2π sobre 3, mais o π sobre 4. Então, olhando então nesse vertente, sempre adiciona aqui então 2kπ. Olhando então nesse vertente, as coisas estão bem, não é? Ficamos com o que aqui? Para fazer então essa subtração daqui, ficamos com x igual, aqui este com este é igual nesse caso a 12. Ficamos aqui então com 12. Então, este com este ficamos aqui então com 4. Atenção aí, 4 menos o 3π. Aqui então, este lado, ficamos com x igual a quê? Basta fazer a soma ali. Ficamos aí então com 12, depois faço zigue-zague aí. 2π mais o 3π. Agora, quando eu tento simplificar essas expressões, não sei se dá para simplificar mesmo, teremos o que aqui? Ficamos com π sobre 3, sobre 12. A mesma coisa também, aí então o π sobre 3, tá? O π sobre 3. Agora, se isso aconteceu, nós podemos olhar num outro sentido, tá? Se isso aconteceu, veja aqui, aqui temos o 2. Este 2 daqui passa para lá dividindo, visto que aqui está a multiplicar. Então, quando eu divido por aqui, aqui temos multiplicar, ficamos aqui então com 6, mais 2kπ. E quando eu também faço a mesma forma daqui, ficamos com que ali teremos que colocar, imagina só, ficamos com 8π sobre 12, 8π sobre 12, e esta parte daqui, ficamos aqui então com, como está, não é? Agora, até aqui, essa linha de traço nem deveria ter chegado até no ponto onde chegou agora. Nem deveria mesmo. Vou explicar por quê. Então, veja só que as operações são simples, não é? Esta parte, como eu disse, não podemos ali tá, incluir. Se você incluir, você estará a cometer um pequeno erro aí. Não podemos incluir, ali podemos incluir, não é? Ali vamos incluir. Veja só aqui, esta parte aqui que nós temos aqui. Temos 4 menos esta parte, não é? Ficamos aqui então, atenção, aqui então talvez esteja a cometer erro das operações. Também são 2 horas aqui então de madrugada. Eu espero que neste vídeo eu não seja sonegar aqui, estou mesmo. Então, veja só aqui, este com este aqui ficamos com quem? Até não poderia ter tirado aquele 2. Veja só, vamos fazer então esse cálculo aqui, está bem rápido aqui, tá? Teremos aqui então, a então 2x igual, aqui ficamos com 12 mmc. Leva este multiplica com este com este, ficamos aqui então com 4π, mais aqui está 3π ali, mais o 2kπ. Agora aqui também a mesma coisa, o 2x será igual, aqui ficamos com 12, atenção aí,
Ali nós ficamos com 12, tá? 12. Quando aqui em cima nós teremos aqui então que é ali 8π mais o 3π, corresponde a 11 ali, tá? Mais o 2kπ. Fazendo um pouquinho de cálculo, só apenas um pouquinho, ficamos com que? Com 2x igual a, em cima ficamos com 7π dividido por 12, mais o 2kπ. Aqui também ficamos com 2x igual, ali ficamos com 11π sobre 12, somado com 2kπ. Então, depois disso aqui ficamos com o quê? Com x igual a 11π, tá? Igual a 11π, sobre aqui então 24, somado com 2kπ. E aqui também ficamos com x igual a 11π, sobre aqui então 24, somado... Atenção, quando eu levo isso aqui então divido para aqui, como disse, aqui então talvez seja sono, quando eu divido para aqui não pode existir mais nada, visto que iremos dividir esta parte e iremos dividir esta parte. Agora, esta divisão, na verdade, como é que acontece? A divisão, como disse, quando nós dividimos este tipo de caso, o 2 que está aqui passa a multiplicar com essa expressão que nós temos aqui embaixo. Como aqui também aqui temos 1, nesta parte aqui, como aqui nós também temos 1 aqui, multiplica aqui está por 2. Aqui também temos que fazer isto aqui, então 2kπ, multiplicado aqui está por 2. Agora, quando isso for acontecer, vamos dar a solução logo geral aí. O x será igual a 11π sobre aqui então 24, mais o kπ. Aqui também temos aqui então o x será igual a 11π sobre aqui então 24, tá? Mas aqui então com que ele então o kπ. É mais ou menos como nós podemos tentar resolver essa expressão. Esse 2 aqui está meio que estranho, mas é isso aí. Então, assim nós resolvemos as nossas primeiras duas questões. Levamos muito tempo, mas vale aprender, tá? Vale aprender aí. Então, para a linha C, parece ser uma equação meio que complexa, mas na verdade não tem também nada aqui. Atenção! Agora, uma das primeiras coisas que você deve saber é quando você encontra uma equação dessas aqui, será tentar reduzir essa equação a único seno ou cosseno, tá? Mas agora, veja só aqui, temos 5 seno de x, aqui ficamos com menos cosseno ao quadrado de x menos 5. Agora, qual seria viável de fazermos aqui? Então, se você é um pouquinho ainda atualizado em trigonometria, já deve saber que existe a fórmula fundamental de trigonometria, que diz o seguinte: a soma de x ou de seno de x ao quadrado mais o cosseno de x ao quadrado, isto aqui então dá exatamente então que 1. Agora, como nós queremos levar isso aqui, transformarmos em seno ou cosseno, bastaria então que isolar esse cosseno, tá? Moveríamos este seno para lá, quando passa para lá, vai então com sinal negativo aí, tá? Agora, com isso então ficaríamos então com cosseno de x ao quadrado, sendo igual a 1 menos, aí então seno de x aí então ao quadrado. Então, bastará apenas levar este aqui e colocar esse lugar aqui então do que? De cosseno. Atenção aí, ao substituir, coloca esta parte aqui. Agora, nós ficamos com 5 seno de x menos, tá? 6 vezes. O 6 está a multiplicar com seno, sendo que o seno, desculpa aí, o 6 está a multiplicar com cosseno ao quadrado, sendo o cosseno ao quadrado corresponde a 1 menos seno ao quadrado, tá? Ficamos nesse caso aqui, então, entre parênteses, 1 menos, então, seno de x ao quadrado menos 5, igual a 0. Agora, neste momento, vamos distribuir. Veja que este 6 está a multiplicar com toda essa parte que nós temos aqui. Aqui temos parênteses, aplicamos propriedade distributiva. Nós subimos disso aí, tá? Levaríamos esse 6, multiplicaremos com este, e esse 6 multiplicaremos com este. Então, com isso, nós ficaríamos com o que aqui? Ficamos com 5 seno de x menos 6, este vezes 1 igual a menos 6. O menos 6 vezes esta parte aqui, então, menos seno de x ao quadrado, ficamos com mais 6 seno de x, então, aqui ao quadrado, menos 5 igual a 0. Agora, basta tentar fazer a operação aqui com termos semelhantes, não é? Os termos semelhantes vamos associar. Veja só aqui, este menos 6 com esse menos 5 nós podemos somar. Vamos organizar um pouquinho só essa equação que nós temos aqui. Aqui ficamos com 6 seno de x ao quadrado mais 5, atenção aí, seno de x menos 11 igual a 0.
apenas somei esta parte com esta parte, depois simplesmente organizei, não é? Agora, o que nós temos aqui, na verdade, é algo semelhante a uma equação quadrática, não é? Bastará apenas só fazer uma simples substituição, nós chegaríamos a, então, à solução. A ideia de substituição é sempre viável em alguns casos de equações trigonométricas. Atenção aí, abra olho. Agora, imagine só, se eu dizer que então o seno de x é igual então é igual a O, tá? O lugar aqui então de seno, vamos colocar O. Poderíamos colocar aqui então Y, qualquer que seja a variável aí. Então, que teríamos aqui então o 6U, atenção aí, 6U. Esta parte aqui, se eu escrever, por exemplo, o seno de x ao quadrado, é a mesma coisa escrever então o seno de x, toda essa parte aqui então ao quadrado. Então, bastará apenas levar este U, colocarmos ele então ao quadrado. Mas, tá? Temos então mais então aqui U mais 5U menos 11 igual a 0. Então, neste momento, existe calculadora sofisticada que faz equações quadráticas, não é? Apesar que eu não tenho como vos mostrar aqui, mas podemos vos mostrar. Mas como você está aí, aí no ensino geral, na verdade, poderia precisar aqui então usar a fórmula resolvente, não é? Para resolver essa equação quadrada que nós temos aqui. Atenção, nessa equação quadrada, vamos aqui de forma rápida. Nós temos o valor de A é igual a 6, temos aqui então o valor de B é igual a 5, temos aqui então o C é igual a menos 11, tá? Visto que essa equação quadrática é da forma ax ao quadrado mais o bx mais c igual a 0, onde o valor de a é esse que acompanha o x ao quadrado, o b esse que acompanha o x somente, e o c é este que nós temos aqui, nosso termo independente. Atenção, eu presenciei em alguns casos, como disse, não tenho trabalhado nas aulas presenciais, mas em algum momento que eu trabalho nas aulas presenciais, tem muita gente com dificuldade de matemática, muita gente. Por isso as operações que eu estou a mostrar aqui está passo a parece brincadeira para quem sabe, mas existem muitos mesmo que têm dificuldade em coisas simples mesmo, tá? Em coisas simples. O termo independente é este aqui, esse que eu extraí aqui, tá? Este aqui que eu vou dizer, corresponde aqui então ao C. O termo que acompanha a variável que nós temos é este aqui. Esse que nós temos aqui, tá? Enquanto que o termo que acompanha aqui a variável de x ao quadrado é este aqui, que é o nosso A, este aqui, não é? O B é este aqui, tá? Agora, vamos a isso. Pela fórmula resolvente, vamos aqui de forma rápida, visto que essa aula não é o objetivo de resolver equações quadráticas, mas estou aqui para isso, tá? Ficamos aqui então com delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes AC, onde o B já temos aí então o lado extraído, só bastará simplesmente extrair e colocar no lugar. Ficamos aqui então com quê? Com delta igual a B. O B nesse caso aqui então é o nosso 5. Temos aqui então 5 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A então é 6 vezes menos 11. Agora, o delta será igual. Aqui ficamos com 25. Agora, quando eu faço isso aqui, o 4 vezes 6 é igual a 24. Então, 24 vezes 11. Ficamos aqui então com 4. Aqui ficamos com 2. 4, aqui está 2. Fazendo essa aqui está soma, ficamos com 6, 2. E soma essa aqui está com 25. Vamos somar aqui está com 25, ficamos com 9. Aqui teremos 8 e aqui teremos 2. Tá, aquele delta, na verdade, ali, ficamos exatamente apenas a 289, não é? Podemos colocar aqui. Nós ficamos então com 289. Agora, mais para baixo, vamos continuar aqui então. O U que nós queremos será igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Onde, colocando aqui então os lugares, esses variáveis, temos o B ali então seria igual, como nós vimos ali, igual a menos 5, não é? Ficamos ali então com menos 5, que é o nosso B. Podemos colocar aqui então, ficamos aqui então com menos 5. E por sua vez, mais ou menos, vamos colocar aqui então mais ou menos, o delta é raiz de 289. Dividido aqui então com 2 vezes o A. O A então é 6. Então, vamos dividir isso em duas partes. Nós teremos aqui então nosso U1, aqui então o 2. Onde o U1 será igual a menos 5. Mas vamos usar apenas só esta parte aqui, não é? A parte aqui está positiva, aqui embaixo a parte negativa. Mas, como eu, neste momento, já não estou a me lembrar qual é a raiz quadrada de 289, você ainda que está no momento ativo, né, com esses cálculos, acredito que poderia se lembrar. 289, já estou a colocar aqui numa máquina calculadora, isso me dá 17. Ficamos aqui então com 17, que divide ainda por 12.
Agora, no segundo momento, também teremos que aplicar a mesma estratégia. Teremos então menos 5, mas aqui fica menos agora. Ficamos com menos 17, que divide então por 12, visto que 2 vezes 6 é igual a 12, não é? Por fim, ficamos aqui então com o nosso 1. Temos o menos 5 mais 17. Isso aqui está 12. Automaticamente aqui está 12 que divide por 12 é igual a 1. E esta parte aqui ficamos com o quê? Com menos 5 menos 17 é igual a, então, ao número que é menos 22. Então, menos 22 é que divide por 12. Temos aqui então menos 22 que divide por 12. Seria igual, por exemplo, a menos 11 sobre 6. Mas agora, o que acontece aqui? Nós vimos que o nosso círculo trigonométrico, ou seja, nessas raízes daqui, para nós resolvermos, bastaria então levar e colocar nos respectivos lugares. Quais são os lugares? Veja só aqui. Inicialmente, eu substituí o seno de x em u. Então, terei que voltar nesta parte aqui para encontrar as nossas soluções em função de x. Agora, para encontrar isso em função de x, basta fazer o seguinte. Como nós dissemos que o seno de x é igual a u, sendo que nós temos aqui então duas raízes, basta dizer que então o seno de x é igual a uma das raízes, que seria aqui então o 1, e o seno aqui então de x é igual a uma outra raiz, que seria nesse caso menos 11 sobre 6. Mas agora, se você for a fazer aqui na calculadora o menos 11 sobre 6, ou qualquer que seja outro artifício que eu já ensinei mesmo em diversos lugares, então, esta parte aqui, o número que nós encontramos aqui vai ser acima de 1, visto que essa fração é uma fração então, imprópria, não é? Uma fração imprópria aí, na classificação de frações. Sendo impróprio, o valor sempre é superior a 1. Agora, o que eu ensinei inicialmente, nós vimos que no nosso círculo trigonométrico, aqui temos o eixo dos cossenos, aqui temos o eixo dos senos. Sempre o valor máximo em que o seno ou cosseno pode assumir é 1 ou menos 1, não pode ser acima de 1. Logo, este aqui não está no domínio, nós podemos ainda descartar. Apenas ficamos com esta equação aqui. Agora, nesta equação, vamos procurar em que ponto então o seno dá 1. Se não formos olhar, visto que aqui tem 0 grau, aqui está π sobre 2, aqui é simplesmente π, e aqui tem 3 π sobre 2. Agora, aqui é 2π, na verdade, aqui como é 1, aqui então 1, aqui menos 1 também, aqui menos 1, o nosso seno ele aqui dá 1 exatamente neste ponto aqui, ou seja, dá 1 no seno de 90 graus. Agora, em vez de eu escrever daquela forma, posso escrever da seguinte forma. O seno de x é igual a seno de π sobre 2. É o único momento em que o seno dá 1. Aqui embaixo dá menos 1. Logo, não é válido aí. Agora, qualquer que seja outra volta, que de forma geral, como 2 voltas, não é? Que é 360 graus, e pararmos neste ponto aqui, na verdade o seno vai continuar a dar 1. Por isso é necessário então adicionar o 2kπ. Quando formos tentar resolver. A solução final ficaremos com o seguinte. O nosso x será igual. Aqui ficamos com o quê? O seno de π sobre 2. Ou seja, vamos igualar os argumentos, como ensinei aí. Ficamos com π sobre 2 mais o 2kπ. Visto que qualquer uma adição de 300 e 300, então, ou 360 volta, e for a parar neste ponto aqui, que nesse caso vai parar na verdade, então, se for a parar naquele ponto, nós sabemos que esse resultado sempre vai continuar a ser, então, o que? Π sobre 2. Quando não importa a volta que nós queremos, que nós façamos, sempre vamos encontrar este valor. Agora, este que deveria ser a nossa solução, mas sempre tome que o k pertence ao números inteiros, não se esqueça aí, identifica o k. Essa resolução que eu acabei de fazer é uma resolução em R, atenção aí, uma resolução em R. Se fosse que era apenas num certo intervalo, por exemplo, se bem que o x pertencente aí, né? Se tivesse uma restrição que pertence de 0 até 2π, apenas iríamos colocar esta parte aqui. Nem iríamos acrescentar isso de 2kπ. Espero que você entenda aí. Agora, vamos continuar aqui então para a nossa linha D. Continuando a entender que é algo também bem simples, vamos verificar aqui. Veja só aqui, temos raiz de cosseno de x mais o seno de x igual a 1. Atenção, se até nesse momento você não inscrever aqui no canal, você está a perder mesmo, tá? Você está a perder. Inscreva-se no canal e para acompanhar os próximos conteúdos, tá? Agora,
como nós temos essa expressão, veja a configuração da própria expressão em si, que é a nossa equação então trigonométrica, ela que dificilmente vamos conseguir reduzir aquilo que nós reduzimos na questão anterior, tá? Visto que na questão anterior nós temos acesso ou facilidade, porque aparecia ali então um cosseno ali, então, ao quadrado. Então facilmente você poderia escrever essa forma daqui e automaticamente reduzir ali, automaticamente reduzir. Mas nessa expressão vamos usar outro meio intermediário. Acompanhe aí. Qual o meio? Imagina só. Eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de x, vamos chamar aqui então de u, ou poderia ser outra variável. E seno de x também poderia ser outra variável, tá? Então, veja só aqui. No seno também faremos a mesmíssima coisa. Ou seja, o seno de x, vamos dizer que então isso aqui é igual a v qualquer. Então, o lugar de u e v, vamos colocar nos respectivos lugares. Atenção aí, vamos fazer uma substituição de variável. Mas, por outro lado, nós sabemos também que o cosseno de x ao quadrado mais o seno de x ao quadrado, essa expressão dá exatamente aqui, então, 1. Então, o que seria o cosseno? O cosseno não seria igual a u, então vamos colocar aqui, então, u ao quadrado, tá? Mas, o que seria o seno? O seno é igual a v, vamos colocar aqui, então, o v ao quadrado, igual, então, aqui a 1. Ou seja, apenas se v, fiz uma mudança aqui de variável. Este aqui, então, vamos usar só para auxiliar aqui, tá? Visto que isso aqui já foi comprovado e verificado aí. Também será muito útil usar a forma fundamental para resolvermos essa expressão, que é a nossa equação aí trigonométrica, tá? Agora, o que está em cima apenas coloca os valores que nós temos. Nós temos aqui, então, a raiz de 3, aqui vamos colocar o, mas aqui ficamos com v, atenção aí, v, e v, nesse caso, simplesmente v, né? Igual a 1. Enquanto que nós temos aqui embaixo, vamos colocar aqui, então, esta parte só para auxiliar, para nós encontrarmos, então, o IV. Somente aí, o IV, colocamos aqui. Porque qual é a importância de nós encontrarmos o V ou o? Quando nós tivermos o IV, vamos colocar nos respectivos lugares e assim nós acharíamos a solução facilmente aí. É muito simples, não é? Agora, resolver essa expressão é a mesma coisa resolver um sistema, não é? Então, você deve estar habilidoso em resolver sistema. Existem muitos meios para nós resolvermos um sistema. Temos substituição, temos meio de Cramer. Que tal? Vamos usar a regra de Cramer? Vamos usar a regra de Cramer. Veja só aqui. Cramer consiste, primeiramente, em encontrar o Cramer vai dar certo? Poderia dar certo. Que tal? Usamos Cramer ou o quê? Não. Vamos usar simplesmente aí, então, o que nós sabemos, não é substituição. Veja só aqui. Neste caso, eu posso isolar aqui, então, uma das variáveis. Vamos isolar aqui, então, o quê? O V. Seria o ideal ali isolar o V. Quando eu isolo o V, ficamos com 1 menos. Aqui teremos raiz de 3 e aqui, então, u. E aqui embaixo, nós levaríamos aí, então, o lugar de v, colocaríamos no lugar respectivo, não é? Veja só, aqui temos o v ao quadrado. Vamos levar toda essa expressão que corresponde ao v. Vamos colocar esta parte aqui. Mas atenção, tome atenção sempre a colocar aqui ao quadrado, visto que o v está elevado ao quadrado. Automaticamente, nós ficamos com uma expressão semelhante a esta aqui. Teremos aí, então, o u ao quadrado, mais, entre parênteses, 1 menos raiz de 3, aí, então, u ao quadrado, igual a 1. Exatamente assim. O que eu fiz? Apenas eu levei essa expressão aqui, então, de v, coloquei aqui. E depois elevei ao quadrado. Assim, temos uma expressão que tem, nesse caso, uma única quase variável, não é? Veja só aqui. Esta parte vamos desenvolver. Vamos usar aqui, então, o produto notável, que é a mais b ao quadrado, que será igual a ao quadrado mais 2ab e mais b. Aplicando também uma estratégia aqui no meio, ficamos com 1 ao quadrado, que é o nosso primeiro termo, menos 2 vezes, atenção, menos 2 vezes o segundo termo. O segundo termo é toda essa expressão que nós temos aqui. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 1 vezes o segundo termo. Teremos então a raiz de 3u. E aqui elevamos esta parte daqui ao quadrado, que é o segundo termo, que é o b ao quadrado. O nosso a ali é igual a 1 e o nosso b seria igual exatamente a raiz de 3u. Então, não se esqueça aí. Logo, ficamos com u ao quadrado, mas temos aí então 1 simplesmente. Veja só, não termina essa expressão, não é? Aqui ficamos com mais raiz de 3u, aqui então ao quadrado, igual a, então a 1. Vamos igualar essa expressão aqui então a 1. Agora, aqui ficamos com o quê? Com u ao quadrado, mais, aqui ficamos com 1. Esta parte ficamos com 2 vezes raiz de 3, aqui ficamos com u,
mas esta parte aqui então ficamos com 3u ao quadrado. Porque elevarmos aqui ao quadrado é a mesma coisa. Esta parte aqui ao quadrado, não é que é raiz de 3, ali está ao quadrado, vezes u ao quadrado. Então, raiz ao quadrado é a mesma coisa, visto que temos 2, cortamos este com este, ficamos aqui então com 3u ao quadrado, daqui ficamos assim. Por isso eu coloco 3u então ao quadrado, que será igual então a 1. Agora, este 1 com este 1, visto que estão em termos opostos, sendo que são iguais, nós podemos retirar. Retirando, nós podemos somar este com este. Temos aqui então o v ao quadrado mais o 3u ao quadrado é igual a 4v ao quadrado. Se é mesmo que somarmos mangas aí, não é? U ao quadrado menos 2 vezes raiz de 3u. Esta parte com esta parte já somei, este com este aqui já retirei, apenas ficamos com essa expressão que eu tenho aqui, é mal. Agora, essa expressão que nós temos aqui, na verdade, é uma equação quadrática. Então, a forma de resolver depende de ti. Pode usar, neste caso, soma em produto, ou também pode usar, então, pode usar a soma em produto, até que não, pode usar a forma resolvente, ou usa, nesse caso, fatoração. Eu vou ter que usar aqui, então, aqui, lei de anulamento, chama-se assim. Literalmente consiste em isolar aqui então o termo que é em comum. Por exemplo, vamos isolar aqui então o u. Para mim, prefiro isolar o u simplesmente, não é? U entre parênteses, ficamos com 4 menos 2 raiz de 3. Ou também poderia ter isolado aqui, por exemplo, 2u, não é? Os que entendem matemática já devem saber aí. Mas o que acontece? Quando eu retiro, atenção aí, quando eu retiro o u aqui ficamos com 4 vezes u, visto que o u ao quadrado é a mesma coisa u vezes u. Agora, retirando u simplesmente, ficamos aqui então com 4u. Um dos u já foi embora, está aqui fora. Esta parte, como temos apenas o único u, quando eu retiro este u para fora, ficamos com 2 raiz de 3. Agora vamos igualar isso aqui a 0. Porque se eu voltar a levar este aqui, multiplicar o que nós temos aqui dentro, voltaremos o que nós tínhamos inicialmente. Levando este o multiplicando com esta parte aqui no segundo termo, voltaríamos aqui, o que nós tínhamos antes, não é? Agora, neste caso, ficamos com a seguinte situação. Vamos a isso. Com um pouquinho de paciência, só vamos chegar ao fim, tá? Não precisamos correr tanto assim. Veja só aqui, literalmente produto já ensinamos em outras aulas, não é? O que acontece? O produto entre dois números, que este número vezes este número, em curiosidade é igual a 0, é a mesma coisa, o ser igual a 0, e depois esta parte aqui igual a 0, que é 4u menos 2 raiz de 3 igual a 0. Agora, consequentemente, ficamos com u igual a 0, e aqui então o v, quando eu isolo aqui então simplesmente o u, não é? Ficamos com que este aqui passamos para outro membro, vai condicionar positivo, ficamos com 2 raiz de 3 dividido aí está por 4. Visto que esse 4 aqui está a comparar para lá, como aqui está a multiplicar, passarmos para lá, então vai dividindo, tá? Automaticamente, a nossa solução, ficamos com u igual a 0 e outro u igual a, então, aqui, a raiz de 3 sobre 2. Um dos u. Ou seja, nós temos o 1 e o 2 como esperado, não é? Agora, depois disso, o que nós podemos fazer aqui? Vamos na verdade, levarmos este u, colocar o lugar de v. Levamos este u, colocamos no lugar de u para encontrar a solução de v. Veja só aqui, vamos continuar aqui, vamos colocar como outra cor, apesar que não seria tão viável fazer esta representação, mas o espaço aqui está a me fugir, visto que daqui embaixo já temos uma outra expressão aí. Agora, veja só, vamos seguir aqui, não tem problema, vamos aqui, é algo simples. Levamos aqui então o v, como está lá em cima, o v está aqui, disse que o v é igual a 1 menos raiz de 3 vezes u. Quando, até podemos fazer o seguinte caso, vamos colocar assim, vamos continuar aqui, vamos ter que perdoar aí, mas continuamos aqui, tá? Vamos dividir aqui e continuamos este lado. Estamos aqui então, para u igual a 0, vamos encontrar o v, ficamos aqui então com v é igual ao quê? É igual a 1 menos raiz de 3 vezes o lugar de u, vamos colocar aqui então 0, colocamos aqui então 0, automaticamente o v é igual então a 1, visto que menos raiz de 3 vezes 0 é igual a 0. Ficamos simplesmente aqui então com 1. Agora, vamos então para u igual a raiz de 3 sobre 2, ficamos com v igual a 1 menos o lugar aqui então de u, vamos colocar aqui então raiz de 3 sobre 2. Teremos então o que? Raiz de 3
é vezes raiz de 3 sobre 2. Este com este aqui, quando nós multiplicamos essas raízes, ficamos apenas só com 3, não é? Visto que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3 ao quadrado, não é? Cortamos este com este, como ensinei, ficamos apenas só 3. Logo, o nosso V será igual a 1 menos... Aqui, o que nós temos aqui? Aqui temos 3 sobre 2. Fazendo essa subtração aqui, na verdade, não é? Ficamos com que este vezes este, com ele ficamos com menos 1 sobre 2. Leva este, multiplica com este, depois subtrai então com este 3, não é? MMC aí. Esse é outro assunto, não é? Esse é outro assunto. Agora, nós ficamos com a seguinte situação. Nós teremos o seguinte caso. Nós temos um U, que será igual a 0. Nós temos outro U, que será igual então a raiz de 3 sobre 2. Nós temos aqui então outro V. Esse outro V é igual, nesse caso aqui então, 1. Nós temos outro V que será igual a, então, a menos 1 sobre 2. Agora, o que nos falta, na verdade, aqui, meus amigos, seria levarmos estas respectivas soluções e colocarmos no lugar. Eu vou fazer apenas só com umas duas delas. As outras você faça aí em casa. O que é que vocês preferem? Vamos começar com qual? Vamos levar este aqui ou este? Depende de ti. Eu vou fazer com este e vamos fazer com este. Só isso. O resto vocês farão em casa, tá? Este aqui terem que fazer aí em casa, este terem que fazer em casa. É apenas substituir, siga o mesmo modelo que eu estou a usar agora para você encontrar as soluções. Agora, vamos aqui, voltamos na solução inicial. Nós fizemos uma substituição de variável lá em cima, tá? A nossa substituição de variável, eu chamei aqui então de cosseno igual a U e o seno igual a V. Agora, para aqui está U igual a 0, vamos aplicar o respectivo cosseno. Ficamos aqui então com cosseno de x é igual a quem está a 1 dos U, que será igual a quem está a 0. Agora, no círculo trigonométrico que nós temos aqui, o cosseno é quem está a 0 em algum momento, não é? Qual o momento em que o cosseno dá 0? O cosseno dá 0 apenas em pontos opostos. Ou o cosseno pode dar 0 esta parte ou esta parte, visto que esse aqui é o eixo dos senos, este aqui é o eixo dos cossenos. Então, se o seno não está no seu eixo, ele aqui terá que dar 0. Por exemplo, o seno de 90 graus é igual a 0. O seno de 270 graus é igual a 0. Agora, para tal, nós teremos aqui então dois momentos. O cosseno, ele aqui então, de x, é igual aí, por exemplo, ao cosseno de π sobre 2, que corresponde a 90 graus, ou simplesmente o cosseno de x, que será igual também aqui então ao cosseno de o 2, não, 3π sobre 2. São momentos em que dá então o cosseno igual a 0. Esse 2π sobre 2, eu já ensinei, é igual mesmo a 90 graus, só basta fazer uma conversão. Este aqui também corresponde a 270 graus aí. Agora, neste momento, vamos fazer o seguinte. Como nós queremos uma resolução em R, para dizer então o x, que será igual a, então, a π sobre 2 mais 2kπ. Visto qualquer que seja uma volta, duas voltas, uma volta completa, parar neste ponto, na verdade, o cosseno também vai continuar a dar 0. Tá? Por isso que eu coloquei aqui então 2kπ, onde o k pertence aos números inteiros. Atenção! Outro de x será igual, nesse caso aqui está 3π sobre 2 mais 2kπ, onde o nosso k não é, pertence aos números então inteiros. É mais ou menos isso que nós podemos fazer. E siga o mesmo procedimento com esses outros, tá? Siga o mesmo procedimento com esses outros. Até que nem precisa mais resolver este aqui. Siga o mesmo procedimento e a mesma coisa aqui. Já ensinei como é que você resolve essa situação, não é? Então, mas vamos levar este aqui. Vamos levar este aqui. Eu sei que tem muitos aí que vão reclamar, por aí vai. Vamos a isso. Imagina outra situação, apesar que o espaço aqui já não está mais favorável para mim, por isso quero tentar fugir aqui. Mas vamos tentar apertar aqui. Veja só aqui. Nós temos que o seno de x é igual a menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 se encontra mais ou menos, por exemplo, um ponto aqui. Será que nunca não resolvi essa situação hoje, né? Vamos levar então o 1. Vamos levar o 1. Vamos colocar aqui então. Esta coisa pode repetir o que eu ensinei anteriormente. Veja só aqui. O 1, ele aqui então corresponde a onde? O seno dá 1 em algum momento, não é? Esse momento, na verdade, seria igual a então a... Até que o seno já resolvi. Tudo aqui eu resolvi. Já resolvi usando o seno. Tem aqui. O seno igual a 1 na situação anterior. Nós tivemos situação. Logo, não há o que fazer aqui. Use o que nós vimos na situação anterior e resolva. Se essa situação aqui, essa situação, resolva aí, tá? Essa situação então resolve. O que mais poderá mais comentar aqui
seria este aqui. Este aqui corresponderia, por exemplo, aqui, em que aqui teríamos aqui tá 2 pontos, também a resolvi lá no primeiro exercício. Usa a mesma estratégia. Aqui ficaremos com π menos o seno dá 1 sobre 2 em 30 graus. Teríamos aqui também menos o π sobre 6, que seria igual a este com e, ficamos aqui então com 7π sobre 6. Esta parte daqui para somar aqui então o π mais o π sobre 6, ficaremos este com este, aqui ficamos com 7, não é? Este com este, aqui ficamos com 5, não 7. Aqui ficamos com 7π sobre 6. E depois iguala só, iguala. Fala que o x é igual a 5π sobre 6 mais 2kπ. E aqui ficamos com x igual a, nesse caso, a... Então, neste momento, é só apenas colocar, não é? Aqui já colocamos essa solução, onde o k, não se esqueça, não é? Pertence, nesse caso aqui, então, aos inteiros. Aqui ficamos com quem? Ficamos com 7π sobre 6 mais o 2kπ. O k também pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, é isso aqui. Essa era uma das soluções que eu encontrei, mas falta você encontrar com esses o restante. Isso aí será exercício prático para você aí. E resolva, pode deixar nos comentários. Deixa nos comentários para poder então corrigir, tá? Então, veja só aqui. Nós temos aqui então essa questão da linha E. Na linha E, na verdade, também é um caso bem simples de se resolver. Então, para resolver a situação, o que eu devo entender será o seguinte. Eu vou ter que ensinar aqui então como que se resolver equações cotangente, assim como tangente. Veja só aqui. Para equações tangente, nós consideramos um eixo, nesse caso, o que é aqui? Vertical. Tá? Um eixo aqui está vertical. Um eixo que corta ou que passa aqui, que tangencia, não é? Esse círculo trigonométrico e vai para lá. Esse aqui será o nosso eixo aqui, então, aí está tangente. Agora, para a cotangente, acontece algo contrário, não é? Seria um eixo que passa neste ponto aqui, tangencia aquela parte aí. Ficamos aqui, esse é o nosso eixo aqui, então, o quê? Cotangente. Mas agora, veja só aqui, nós temos aqui então cotangente de x, não é? Até poder escrever dessa forma aqui, tangente de x, tangente de 4x, atenção, 4x igual a 1. Então, em que momento cotangente ou tangente ela aqui então dá 1? Tangente nós sabemos que dá 1 no ângulo de o quê? De 40 graus, 45 graus. Visto que tangente é uma divisão. Tangente é uma divisão entre o x sobre aqui então, cosseno de x sobre aqui então, seno de x. Agora, qualquer aquela estratégia que eu ensinei lá em cima, você também pode aplicar essa estratégia também para encontrar nesse tangente. Agora, neste momento, atenção aí, não diga que não vos ensinei. Veja só aqui, volta para aqui, nada de preguiça, volta para aqui. Inicialmente eu ensinei algo aqui então importante, tá? Sobre ângulos notáveis. Vimos que esta linha que será a linha aqui então dos senos, aqui então será dos cossenos. Agora, se você quer encontrar aqui tangente, basta fazer outra linha aqui então tangente, em que seria a divisão entre o seno e o cosseno. Ou seja, tangente de 45 graus será igual à divisão entre raiz de 3, raiz de 2 sobre aqui então 2, dividido aqui então por raiz de 2 sobre 2, visto que esse aqui então é o nosso seno correspondente, esse é o nosso cosseno correspondente. Em que essa divisão, como essa divisão de coisas iguais, dá quanto aqui? Dá 1 aqui, dá 1. Então, esse é o procedimento que você deve entender. Agora, se fosse cotangente, cotangente ID, mas cotangente será a divisão ao contrário agora, entre o cosseno de x sobre o seno de x. Basta, por exemplo, levar este e dividir com este. E vale para todos os ângulos que nós tivermos aqui. Este ou este, você também pode encontrar os seus tangentes e cotangentes respectivos, tá? Agora, voltando para aqui, o que nos interessa na verdade, vamos dizer assim, tangente, podemos colocar aqui, voltando ao que nos interessa, vamos colocar aqui então o que? Tangente, nesse caso de 4x, é igual a então que a tangente de π sobre 4. Visto que então o 45 graus em π radiano corresponde nesse caso aqui então a π sobre 4. Mas agora, só não é só apenas π sobre 4. Por que não é apenas só π sobre 4? Porque nós sabemos que neste momento até aqui, atenção aí, neste momento quando eu levo, por exemplo, levanto uma reta aqui e passando mais ou menos no meio, não é? Para lá, eu encontro aqui então a tangente. Tangente seria a interseção entre a reta, aí então a nossa reta vertical, desculpa, a nossa reta é também vertical,
com o ângulo aqui está respectivo. Por exemplo, quando eu levo aqui está passo para lá, eu encontro aqui está algo que está tangenciar aqui, ou seja, que está a interceptar. Mas agora, só que não é essa abertura daqui. Atenção, por exemplo, uma abertura que corresponde a entrar terceiro quadrante, por exemplo, neste ponto daqui. Atenção aí, uma abertura também corresponde neste ponto daqui para lá, também seria viável também. Toda essa abertura daqui até aqui também é viável para a nossa situação, visto que nós estamos a resolver em R. Ou seja, esta volta para aqui também vai ter que corresponder o mesmo ponto de tangência, que seria este ponto aqui. Logo, não só pegar aqui então 45, não é? Também devemos pegar, seria o quê? O 180 mais 45, não é? Mais 45. Que corresponde exatamente neste ponto aqui. Faça a soma, então vai ter que corresponder essa abertura aqui que eu coloquei aqui, então o que? Azul. Atenção. Mas agora, além disso, o que eu devo entender seria o seguinte: o 180 graus corresponde a π, não é? O 45 graus corresponde a π sobre 4. Então, basta somar este com este, vamos encontrar aqui então, esse ângulo corresponde aqui também em radiano. O 4 vezes o π igual a 4π. 4π mais o π é igual a 5π, não é? Nós podemos colocar aqui então. Teremos aqui então o 5π sobre 4. Vamos colocar novamente, vamos colocar aqui então outra tangente aqui então que é 4x, que será igual aqui então a 5π sobre 4. Agora, lembre-se o quê? Imagina só, aqui o raciocínio, quando chegamos na tangente ou cotangente, que é a mesma coisa. Se você sabe resolver equações de tangente, é a mesma coisa resolver equações de cotangente. O raciocínio é o mesmo. Só que, vamos analisar aqui então, novamente. Por que vamos analisar novamente? Aqui não precisamos dar uma volta completa para nós encontrarmos o ângulo correspondente. Imagina só, eu estou neste ponto. Então, se eu dar uma meia volta, 180 graus, não encontro também um cotangente correspondente ao valor? Encontro ou não? Encontro sim. Mas outra meia volta aqui, não encontro também um número correspondente ao valor? Encontro ou não? Encontro. Ou seja, qualquer uma meia volta que eu for a dar, teremos um respectivo cotangente. Então, aqui em vez de ser o 2kπ, vamos simplesmente colocar o kπ, tá? Visto que não precisamos dar umas duas voltas. Agora, ficamos aqui então com 4x, será igual, vamos igualar os argumentos, tá? Vamos igualar os argumentos, ficamos com π sobre 4 mais kπ, atenção, já não é mais 2kπ, é apenas kπ. Aqui embaixo ficamos com 4x igual então a 5π sobre 4 mais o kπ, onde o nosso k pertence aos números inteiros. O k pertence aos números inteiros. Agora, veja só aqui, vamos dar aqui então um golpe final. Este 4 nós podemos passar para aqui embaixo, ficamos com x igual. Então, corresponde aqui então o quê? Levamos isso aqui então, vamos multiplicar aqui embaixo, teremos aqui então o quê? O π sobre 16, tá? Quando eu levo isto aqui, então divido com isto aqui, a mesma coisa multiplicar com este 4 aqui, se lembre sempre. E aqui vamos dividir com esta parte daqui, então ficamos aqui então com mais kπ sobre 4. Atenção aí, divida tudo aí, não é para se esquecer, tá? Aqui também ficamos a mesma coisa, né? 5π sobre aqui então 16, mais o kπ sobre aqui então 4, tá? É mais ou menos assim como nós podemos, então, fazer essa expressão. E assim nós finalizamos, não é? Mas sempre lembre-se de colocar aqui que o nosso k pertence aqui o quê? Aos inteiros. Então, o nosso k ele aqui sempre pertence o quê? Aos inteiros. Então, é mais ou menos como nós podemos resolver. O passo a passo, tentei detalhar o máximo que eu pude aqui, então, neste vídeo. E, por aí, eu sou Júlio Momadi e vos vejo nos nossos próximos conteúdos. Lembre-se sempre, inscreva-se aí no canal para você não perder os próximos conteúdos. E, por aí, até lá.